Olá, gente, tudo bem? Sou o professor Leandro, professor de Matemática e Raciocínio Lógico do curso Estou Preparado. Na aula de hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre análise combinatória, tá bom? Um assunto bem extenso, cai em vários concursos públicos. E nessa primeira aula vai ser o princípio multiplicativo e o princípio aditivo. Vamos começar pelo princípio aditivo. Como o próprio nome já está dizendo, o princípio aditivo, você vai somar as possibilidades. Baixe o seu material aí e vai acompanhando comigo. Princípio aditivo. Sejam A e B dois conjuntos distintos, ou seja, todos os elementos são diferentes, em que A tem X elementos e B tem Y elementos. Para escolher um elemento de A ou um elemento de B, tem-se X mais Y maneiras de fazer essa escolha. Olha só o exemplo. Laura tem 6 livros de matemática, 3 de português e 3 de inglês. De quantas maneiras ela pode escolher um desses livros para presentear sua irmã? Então vamos lá. Laura tem 6 livros de matemática. Vamos colocar aqui. Matemática, português e inglês. Livros de matemática, ela tem 6. De português, tem 3. E de inglês, também tem 3. Observe que ela pode escolher qualquer um desses 6 de matemática, ou qualquer um dos 3 de português, ou qualquer um dos 3 de inglês. Pelo princípio aditivo, você vai somar as possibilidades. 6 mais 3 mais 3 dá igual a 12 possibilidades. Possibilidades. Tá certo? Lembrando que o ou em matemática, você vai somar as possibilidades. Não esqueça disso não. Ela pode escolher qualquer um desses 6 de matemática, ou qualquer um desses 3 de português, ou qualquer um desses 3 de inglês. Pelo princípio aditivo, você vai apenas somar as possibilidades. Não esqueça disso não. E o ou em matemática significa soma, ok? Essa é a ideia de princípio aditivo. E o princípio multiplicativo? Como o próprio nome já está falando, você vai multiplicar as possibilidades. Vamos lá. Sejam A e B dois conjuntos distintos, em que A tem X elementos e B tem Y elementos. Para escolher um elemento de A e um elemento de B, tem-se X vezes Y maneiras de fazer essa escolha. Observe esse exemplo. Laura tem 6 livros de matemática, 3 de português e 3 de inglês. Agora, suponha que ela queira dar para sua irmã um livro de matemática, um livro de português e um livro de inglês. Então, de quantas maneiras ela pode fazer essa escolha? Observe, a mesma ideia. Nessa situação aqui, só que ela vai escolher um livro de cada. Essa aí é a grande chave desse exemplo. Então, matemática, português, inglês. Matemática ela tem 6, português tem 3, inglês ela tem 3. Observe que ela vai escolher um de cada disciplina. Então, matemática, você tem quantas possibilidades? 6. E de português, você tem quanto? Tem 3. Então, o I, em matemática, significa multiplicação. Então, tem 6 de matemática e 3 de português e 3 de inglês. Pelo princípio multiplicativo, você vai multiplicar as possibilidades. 6 vezes 3 vezes 3, 9. E 9 vezes 6 dá 54. Não esqueça disso não, por favor. Observe. De matemática, ela tem quantas possibilidades? 6. Ela vai escolher um de 6. E de português? Ela tem 3, onde ela vai escolher 1. E de inglês? Tem 3, onde vai escolher 1. Essa possibilidade, e essa possibilidade, e essa possibilidade. O conectivo I, em matemática, você vai multiplicar. Então, pelo processo multiplicativo, você tem 54 possibilidades. Outra observação. O I, o D, o DO, em matemática, quando você vê esses conectivos, você vai multiplicar. O OU é o único caso que você vai somar, tá ok? Não esqueça disso não. O OU é o único caso que você vai somar as possibilidades. Vamos a algumas questões de vestibulares para você ver que é facinho, tá bom? Então vamos a um exemplo para a gente amarrar essa ideia de princípio multiplicativo e princípio aditivo. Para a primeira questão. As cidades A, X, Y, Z e B estão interligados por rodovias indicadas conforme a figura a seguir. De quantos modos uma pessoa sai de A e chega na cidade B
passando apenas uma vez por cada cidade em cada caminho escolhido. Deixa eu escrever aqui esse mapa. Nós temos a cidade A aqui, do início, depois temos a cidade X, a cidade Y, a cidade Z e, por fim, a cidade B. Agora, observe os caminhos. De A para X, eu tenho quantos caminhos? Eu tenho quantos caminhos diferentes? Tenho 1, 2, 3. De X para Z, eu tenho quantos caminhos diferentes? 1, 2, 3. De A para Z, eu tenho um caminho. De A para Y, eu tenho 3 caminhos diferentes. E de Y para Z, eu tenho outros 3 caminhos diferentes. E, por fim, de Z até B, eu tenho quantos caminhos diferentes? Tenho 1, 2, 3, 4, 5. Olha só, qual é o seu objetivo aqui? Você está na cidade A e quer chegar na cidade B, passando unicamente por cada caminho diferente. Então, quais são essas possibilidades? Observe, você pode ir da cidade A, X, Z, B. Isso aqui é uma possibilidade. A, X, Z, B. Ou você pode ir da cidade A, Z, B. A, Z, B. Ou a outra possibilidade, A, Y, B. A, Y, B. Então, vamos analisar aqui. Essa primeira situação, A, X, Z, B. De A até X, eu tenho quantas possibilidades? Tenho 3. Então, aqui eu vou colocar 3. Vezes, de X até Z, eu tenho 3 também. Vezes, de Z até B, eu tenho 5 possibilidades. 5. Ou, que nós sabemos que é soma, AZB. AZB. De A até Z, uma possibilidade. E de Z até B, 5 possibilidades. Ou AYZB. Vamos analisar. De A até Y, 3 possibilidades. Vezes de Y até Z, 3 possibilidades. Vezes de Z até B, 5 possibilidades. Aqui você vai multiplicar as possibilidades e depois somar. Vamos lá. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 5, 45. Somado com 1 vezes 5, dá 5. Mais 3 vezes 3, 9. 9 vezes 5, 45. Pelo princípio aditivo, você vai somar as possibilidades. 45 mais 45 mais 5. Isso aqui equivale a 95 possibilidades. Ok? Essa primeira questãozinha aqui é a ideia de princípio multiplicativo e aditivo. Bem legal, bem interessante. Resposta correta, a letra D. Apenas para você ver a situação aqui. Bem legal, né? Essa questãozinha. Vamos para a próxima questão, para não perder tempo. Você vai pausando o vídeo, você vai vendo direitinho aí, né? A questão 2. A questão 2 é a mesma ideia, tá bom? 3 pontos ligam os bairros A e B, e outros 4 ligam os bairros B e C. Nenhuma outra ponte ou via liga os bairros de A até C. De quantas formas diferentes é possível ir e voltar de carro do bairro A ao bairro C, sabendo que as pontes são de mão dupla, exceto uma delas que é mão única no sentido de A para B e a outra que é de mão única no sentido de C para B. Vamos fazer aqui o esboço da questão. Questão 2, um pouco mais interessante essa aí. Vamos fazer o seguinte, isso aqui é o bairro A, nós temos aqui o bairro B e temos também aqui o bairro C. Observe, de A para B, nós temos quantas possibilidades? Observe que temos vias de mão dupla, temos uma, temos outra, que é de mão dupla, e temos apenas uma que é de ida, tá certo? Mão única. Vou colocar aqui a setinha para cá. E de B até C, nós temos uma de mão dupla, outra de mão dupla, nós temos uma de mão única e a outra aqui de mão dupla. Vamos analisar aqui. Você vai de A
até C e voltar de C até A. Então, vamos lá. Você vai de A até C. De A até C, eu tenho quantas possibilidades? Vamos lá. Só que para chegar de A até C, eu tenho que passar por B. E de A até B, eu tenho quantas possibilidades? Olha, eu posso ir por essa aqui ou por essa aqui. Eu tenho 3 possibilidades. Então, de A até B, tenho 3 possibilidades, vezes de B até C. Eu tenho quantas possibilidades? Ó, eu tenho essa que eu posso ir de B até C. Eu tenho essa também. Então, eu tenho essa também. Então, eu tenho 3 possibilidades. 3 possibilidades. Ó, eu vou de A até C e volto de C até A. I. Conectivo I. Vamos lá. De C até B, eu tenho quantas possibilidades? Eu posso vir por essa ponte, por essa aqui ou essa aqui. Eu tenho 4 possibilidades. 4 possibilidades vezes de B até A. Eu tenho quantas possibilidades? Olha só, observe o seguinte, que eu só tenho 2 possibilidades, porque essa aqui é de mão única, no sentido de A para B. Ou seja, de B até A, eu só tenho apenas 2 possibilidades. 2 possibilidades. Pelo princípio multiplicativo, 3 vezes 3, 9, vezes 4 vezes 2, 8. 9 vezes 8, 72 possibilidades. Então, questão interessante também essa aqui. O gabarito, letra D, tá certo? Outra questão interessante. Vamos para a próxima. Questão número 3. Questão 3 diz o seguinte. Uma faixa deve ser formada usando 4 fitas nas cores azul, vermelha e branca. De quantas formas a faixa pode ser colorida de modo que fitas adjacentes, ou seja, que são ligadas juntas, não possuem a mesma cor? Então, vamos analisar. Nós temos 3 cores. Temos as cores azul, vermelha e branca. Vamos lá. Questão número 3. Azul, vermelha e branca. Temos uma faixa, vou colocar aqui, tá bom? Uma bandeira, temos 4 faixas. 1, 2, 3, 4. Ele falou o seguinte, que as faixas juntinhas, adjacentes, não podem ter a mesma cor. Então, pensa comigo. Para essa aqui, eu tenho quantas possibilidades? Qualquer uma dessas 3 cores. Ou azul, ou vermelha, ou branca. Aqui eu tenho 3 possibilidades. Para essa outra faixa aqui, eu tenho quantas possibilidades? Olha só, vamos supor que eu utilizei a cor azul para aqui, para essa primeira. Então, para aqui ficam quantas possibilidades? 2 possibilidades. Eu posso utilizar a verde, a vermelha ou a branca. Então, eu tenho 2 possibilidades. Agora, para essa aqui, observe que eu não posso utilizar essa cor que eu utilizei aqui, mas essa que eu utilizei na primeira, eu posso utilizar aqui. Então, para aqui eu tenho 2 possibilidades e a mesma ideia dessa aqui. A cor que eu utilizei aqui, eu já não posso utilizar aqui, mas essa eu posso utilizar. Então, aqui tenho 2 possibilidades. Então, pelo princípio multiplicativo, 3 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2 dá 12. E 12 vezes 2, 24 possibilidades. Questão interessante essa aqui. Vale a pena você rever outra vez para entender direitinho essa questão, tá bom? Resposta correta, letra E. A próxima questão. A questão número 4. A questão número 4 diz o seguinte, é um pouquinho mais elaborada. Teófilo foi a um caixa eletrônico retirar algum dinheiro. E no instante que foi digitar a sua senha, não conseguiu lembrar de todos os 4 algarismos que a compunham. Ocorreu-lhe então que sua senha não tinha algarismos repetidos. Era número par e o algarismo inicial era 8. Quantas senhas podem ser obtidas a partir do que Teófilo lembrou? Então, vamos analisar outra vez. Ele foi ao caixa do banco, foi lá digitar sua senha, não lembrou. Aí, essa senha era composta de 4 algarismos. Vamos analisar aqui. 4 algarismos. 1, 2, 3, 4. Questão número 4, né? Questão número 4. Vamos lá. Questão número 4. Ocorreu-lhe então que sua senha não tinha algarismos repetidos, ou seja, todos eram distintos. Era o número par. Então, olha só. Para ser o número par, minha gente, para ser o número par, pode ser
0. Para ser número par, o número tem que terminar em 0, 2, 4, 6 e 8. Certo? Já que o número tem que ser par. Pode ser 0, 2, 4, 6 e 8. E o algarismo inicial era 8. Então, o algarismo inicial, esse algarismo inicial aqui, ele já lembrou, era 8. Vou colocar aqui 8. Aí ele quer saber quantas senhas podem ser obtidas a partir dessas informações. Então, vamos analisar o seguinte. Olha só. Tem que ser todos números distintos. Essa senha é par, então, para ser par, o número tem que terminar em 0, 2, 4, 6 e 8. E o algarismo inicial era o número 8, ou seja, aqui eu só tenho uma possibilidade, que é o número 8. Eu vou colocar aqui uma possibilidade. Por quê? Ele falou que o algarismo inicial era o número 8. Então, já que todos os números são distintos, e o algarismo 8 já está aqui, que só tem uma possibilidade, eu vou descartar ele daqui. Descartar. Por quê? Tem que ser todos distintos. E o algarismo 8 é o algarismo inicial dessa senha. Então, para aqui, para as unidades, eu fiquei com quantas possibilidades? Fiquei com 1, 2, 3, 4. 4 possibilidades. 4 possibilidades. Agora, pensa comigo. Se eu já utilizei 2 algarismos, do total de 10, o algarismo indo-arábico, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Observe o seguinte, eu já utilizei 2 algarismos. Ficou quantos algarismos? Lembrando o seguinte, vamos supor, o algarismo 8 eu já utilizei aqui. Vamos supor o seguinte, que eu utilizei o número 4 para aqui. Que eu já utilizei o número 4 para aqui. Então, ficou quantas possibilidades para aqui, minha gente? Já que eu utilizei 2, fiquei com 8 possibilidades. Supondo que eu utilizei o número 1, aqui eu fiquei com quantas possibilidades? 7 possibilidades. Pelo princípio multiplicativo, você vai multiplicar as possibilidades. Mais uma vez, o algarismo tem que ser par, porque a senha é o número par. Para ser par, termine em 0, 2, 4, 6 e 8. Ele falou que o primeiro algarismo é o número 8, por isso que ele já foi descartado daqui. Eu supus o seguinte, que eu já utilizei o número 4 para aqui. Eu fiquei com quantas possibilidades para essa casa? Fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu suponho o seguinte, que eu utilizei o número 1 para aqui. Então, eu fiquei com quantas possibilidades para essa casa? Fiquei com 7. Pelo princípio multiplicativo, eu vou multiplicar as possibilidades. Multiplicando as possibilidades, 1 vezes 8 vezes 7 vezes 4. Vamos fazer aqui rapidinho comigo. 1 vezes 8, 8. 8 vezes 7, 56. 56 vezes 4. Se não souber, faça a continha do lado. Tá certo? Não é vergonhoso, não. Vergonhoso é não acertar isso. 6 vezes 4, 24. 4 sobe 2. 4 vezes 5, 20. Com 2, 22. 224 senhas, ou seja, possibilidades. Até você acertar, tá bom? Questão muito interessante, muito legal mesmo. O gabarito, letra A, certo? Show! Vamos para o próximo. Questão bem legal mesmo isso aqui. Vamos para a próxima questão. A questão número 5. A questão número 5 diz o seguinte. Questão 5. Em uma cidade, os números do telefone têm 7 algarismos e não podem começar com 0. Os 3 primeiros números constituem o prefixo. Sabe-se que todas as farmácias, os 4 últimos dígitos, são 0 e o prefixo não tem dígitos repetidos, então o número de telefones que podem ser instalados na farmácia é igual a... Vamos analisar o seguinte. Temos 7... Esse número de telefone é composto de 7 algarismos. Vamos lá, rapidinho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O prefixo tem que ser todos algarismos distintos. Distintos. E não pode começar com 0, tá bom? O 0 aqui não pode começar com 0. Não pode começar com 0 aqui. E esses últimos 4, segundo o problema, só pode ser o número 0. Ou seja, esses 4 aqui, obrigatoriamente, tem que começar com 0, segundo a pergunta. Ou seja,
para aqui, minha gente, só tenho uma possibilidade, que é o algarismo zero. Então, eu tenho uma possibilidade para essa casa, uma possibilidade apenas, porque segundo o problema, esses 4 últimos aqui é composto de algarismo zero, uma possibilidade e uma possibilidade. Eu quero que vocês entendam isso. Os 4 últimos, obrigatoriamente, tem que ser o zero. Então, vamos analisar o seguinte. Se ele falou que esses 3 números aqui têm que ser distintos e não tem que começar com zero, vamos aqui. Algarismo indo-arábico. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos pensar comigo. O zero não pode ficar aqui nessa casa. Ou seja, eu tenho quantas possibilidades? Eu posso utilizar qualquer um desses números. Ou seja, eu posso utilizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 possibilidades. Qualquer um desses 9. Agora, lembrando o seguinte. O zero, eu não posso começar com o zero. Só que o zero pode ficar aqui. Suponha que eu utilizei o número 3 para aqui. Suponha. Então, para aqui, eu fiquei com quantas possibilidades? Agora, aqui nessa casa, eu posso utilizar o zero. Então, eu tenho 9 possibilidades. 9 possibilidades. Por quê? O zero aqui é permitido. O zero só não é permitido nessa casa aqui. Então, suponha que eu utilizei o número 6 para aqui, para essa casa. Então, aqui fiquei com quantas possibilidades? 8 possibilidades. Pelo princípio multiplicativo, você vai multiplicar essas possibilidades. Vamos lá. Vai ficar 9 vezes 9 vezes 8, porque 1 vezes 1 vezes 1 é 1, vezes 8 é 8. 9 vezes 9, 81 vezes 8. 81 vezes 8. 8 vezes 1, 8. E 8 vezes 8, 64. 648. O gabarito 648, letra D, certo? Legal, essa questão também é bem legal, bem interessante. O candidato que está preparado consegue fazer tranquilamente. Vamos para a próxima questão. A questão número 6. Questão 6. Então, meus gente, essa ideia de princípio multiplicativo e princípio aditivo, você tem que amarrar também. Você tem que saber direitinho para ir para os outros assuntos. Vamos lá. No estádio de futebol, existem 10 portões. De quantas maneiras uma pessoa pode entrar nesse estádio e sair para o outro portão diferente daquele que ele entrou? Então, bem tranquilo essa questão. Vamos lá. Entrar e sair. O portão que você entrar, você não tem que sair. Só que para você entrar, você tem 10 possibilidades. E para sair, você tem 9 possibilidades. Por quê? O portão que você entrou, você não pode sair. Então, pelo princípio multiplicativo, 10 vezes 9, que vale a 90 possibilidades. Então, essa é a ideia de princípio multiplicativo e princípio aditivo, tá bom? Bem legal, bem interessante esse tipo de questão. Agora, vamos pensar um pouquinho aqui, antes de encerrar a aula aqui, rapidinho. Somente para a gente lembrar um pouquinho o que vinha a ser fatorial. Veja se vocês lembram. Rapidinho, tá bom? Fatorial. Porque o próximo assunto vai ser permutação. Então, deixa eu dar uma pequena teoria aqui. Fatorial de um número. 5 fatorial. É uma multiplicação em ordem decrescente até chegar a 1. 5 fatorial é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. E se fosse 3 fatorial? Seria 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6. Se for, por definição, 1 fatorial é 1 e 0 fatorial também é 1. 8 fatorial sobre 6 fatorial. Logicamente que aqui, minha gente, você não vai desenvolver o 8 fatorial até o 1. Você vai desenvolver até o 6. Então, vai ficar 8 vezes 7 vezes 6 fatorial sobre 6 fatorial. Por quê? Aqui você vai simplificar, vai ficar 8 vezes 7, que equivale a 56. Tá ok? Então, apenas para você lembrar um pouquinho de fatorial, porque o próximo assunto vai ser permutação, e você já tem que ter a ideia de fatorial de um número, tá bom? Mas na próxima aula eu revejo mais um pouquinho, tá bom? Então, essa aula de hoje foi sobre princípio multiplicativo e princípio aditivo. Forte abraço, até mais.